Boa tarde, eu sou Rodrigo Fernando e hoje, 30 de outubro de 2019, São Pedro do Ivaí completa 64 anos. Para falar um pouco da cidade, eu convidei uma pessoa que a própria história se mistura com a história de São Pedro. Ela nasceu aqui, criou os filhos, foi funcionária pública, vice-prefeita e prefeita durante 2 mandatos, Maria Regina de la Rosa Magri. Seja bem-vinda. Regina, eu quero agradecer você ter aceitado o convite e, para começar, qual a memória mais antiga que você tem aqui de São Pedro? Foi quando nós éramos criança aqui em São Pedro que tinha uma televisão na praça, sabe? Era um momento tão especial e que nós sentávamos, todo mundo ia para assistir televisão na praça, sabe? Então era uma coisa assim que marcou a minha infância, sabe? Assim como também aquela praça ela tem um sentimento muito grande porque ela integrava a comunidade. Sabe aquela coisa de integrar? Então, aquele momento que chegava à tarde, que a noitezinha, as crianças sentavam na frente da televisão e as pessoas iam, era um momento único, porque era muito raro quem tinha televisão aqui em São Pedro. Eu acho que era raríssimo, sabe? E mesmo quem tinha o prazer de ir lá sentar perto do vizinho, perto do amigo, perto do outro que morava do outro lado da cidade, mas sentar ali junto e ficar aquele momento, sabe? Então, foi uma coisa assim que se eu fechar o olho, eu consigo lembrar daquela cena, sabe? E daquele sentimento que era. Muito bacana isso. Você foi funcionária pública, como eu disse. Como que se deu essa sua entrada na vida política mesmo? Primeiro como vice-prefeita e depois como prefeita por 2 mandatos. Olha, é uma pergunta difícil de responder, sabe? Eu fui professora primária durante um tempo e até trabalhava de assistente ao educando, na época que eu fazia o trabalho. E nessa época, eu ia nas escolas rurais, eu trabalhava com as escolas rurais. Então, a minha função era medir as crianças, pesar as crianças, fazer aquele teste de acuidade visual e se algumas tinham algum problema, se eu achasse que tinha, se tinha alguma deficiência, daí nós levávamos para médico, aquela coisa toda. E na época, até assim um assunto desagradável falar, mas na época tinha muito piolho. E a minha função era tirar o piolho dessas crianças. O governo do estado mandava um remédio, nós tirávamos e mandávamos a criança para a escola. Então eu fiz isso por muito tempo, com as crianças da zona rural. Depois nós fomos para a secretaria, sabe? Mudei de função e assim foi. Mas enfim, eu acho que, que nem eu acho que comentei com você há um tempo atrás, eu tenho um vínculo com a prefeitura que eu não consigo entender, não com a prefeitura, mas com o município. Eu fui funcionária pública. Eu consegui perceber ali dentro como as coisas funcionavam, sabe? Como funcionária e professora, nós fazíamos coisas assim que hoje um professor não faz. Por exemplo, se tinha, a nossa diretora era uma pessoa extremamente maravilhosa, que era a Silene Renato. Na época, se tinha um almoço da MUVE, que vinham os prefeitos da região em São Pedro, não existia buffet, não existia garçom que ia lá servir. Então, nós íamos fazer a comida. Elas faziam, eu era bem mais jovem, então eu ajudava, só assessorava, sabe? Ia dar um título de cidadão honorário para uma pessoa, nós íamos lá servir o café. Eu tenho fotos de adolescente, quando eu entrei, servindo café na Câmara Municipal, quando o seu Jaime Wattlongo recebeu o título de cidadão honorário. Então, assim, a gente foi pegando aquele vínculo. Mas eu nunca imaginei na minha vida entrar na política, sabe? Tipo, ser uma vice-prefeita, uma prefeita. Mas eu acho assim, meu pai gostava muito de política, sabe? Eu fui criada assim, indo nos comícios da zona rural, lá no Marisa, no 14, sabe? E na época aquele poeirão, e a gente voltava assim só com o olho, né? Pura poeira. Eu gostava daquilo, sabe? De ficar olhando e tudo, mas nunca pensei pra mim aquilo, eu gostava de acompanhar, tá? Tudo bem. Mas chegou uma época que teve uma deputada estadual que ela tinha intenção de ser deputada federal, sabe? E na época que eu fiz também o magistério, tinha uma professora minha de história, até me formei depois em história, acho que de tanto que eu admirava essa professora, Dilza Montani. E essa professora, Regina, eu vou te filiar, tal. Não, eu não. Me filiou no PMDB na época. Depois eu acabei sendo delegada do partido, né, que eu trabalhava na prefeitura nessa época. Fui participar do movimento de estudante Curitiba, sabe? Então eu comecei a pegar gosto pela política, eu acho que foi nessa época. E meu pai também, sabe? Ele nunca foi candidato, mas parece que
tinha aquela coisa. Eu tive tios que foi vereador de São Pedro do Ivaí, meu tio Toninho, que ele não teve salário, que ele fazia aquilo para trazer benefício para a cidade. Porque na época, meu avô foi um dos fundadores. O meu tio foi o primeiro armazém de São Pedro, foi do meu tio Toninho, sabe? E a necessidade de ter as coisas na cidade, necessidade de ter um hospital, necessidade. Então, assim, as pessoas se propunham a entrar na política para conseguir alguma coisa. E ele falava assim, que eles já chegaram a ir para Curitiba e colocar a caixa de banana no porta-mala do carro, sabe? Então, aquelas histórias que nós ouvíamos de criança, parece que entrou, sabe? E eu sei que é difícil acreditar, mas eu acredito numa política verdadeira. Eu continuo acreditando. E quando eu entrei na política, eu acho que assim, a minha proposta era realmente mostrar para as pessoas que dá para fazer a coisa com amor, compromisso e com respeito. Então acho que sem querer eu fui entrando, sabe, Rodrigo? Uma pessoa comum, uma cidadã comum, mas com a vontade de fazer a diferença. Você tem essa história na vida pública, 4 anos como vice-prefeita, depois 8 anos como prefeita. Teve alguma coisa que você ficou com vontade de fazer na administração pública, mas não teve tempo? Muitas coisas, né, Rodrigo? Nós somos humanos. Eu sinto assim, muitas coisas, a gente erra, a gente é humano, a gente erra. Talvez outras coisas eu teria feito diferente hoje, porque a cada dia a gente está em evolução, está mudando tudo. Mas teria muito. Eu sonho muito outras coisas para São Pedro, sabe? Já sonhei, continuo sonhando, porque eu moro aqui, amo isso aqui, né? Mas acho que também sofri muito na política, sabe? Sofri muito, porque a minha visão da política era uma coisa romântica demais. E o pessoal falava que eu sou chorona. Não é chorona, eu sou uma pessoa emotiva mesmo. Então eu sofri muito por ser emotiva, sabe? Mas eu acho assim que por ter essa coisa de empatia, que graças a Deus, eu acho que é uma coisa assim que eu tenho comigo, de se pôr no lugar do outro, eu consegui fazer a diferença na nossa cidade, sabe? E eu acho que consegui também, a minha equipe, eu tentava passar isso para eles, sabe? Se coloca no lugar do outro, veja o que o outro está precisando, porque eu acho que tem muita questão do julgamento, sabe? Ali na prefeitura, quando as pessoas te procuram, sabe, Rodrigo, na saúde principalmente, em qualquer setor, mas as pessoas às vezes vêm tão machucada, porque é fácil você julgar, sabe? Eu moro em São Pedro, nasci em São Pedro, e até eu mesmo não sabia que certas coisas aconteciam aqui em São Pedro. É só quando você se dispõe a entrar, a estar perto, a estar lá dentro, é que você vê o que acontece. Eu fui presidente do direito das crianças e do adolescente, de política direcionada a isso. Ali eu vi quanta coisa, sabe, que me chocou de saber que isso acontecia na minha cidade. E acontece em todas as cidades, sabe? Mas eu acho que as pessoas têm que se comprometer. E quando você entra e você vê tudo aquilo, você quer fazer o máximo para resolver os problemas. E eu acho assim que, sei lá, eu acho que eu cumpria a minha missão de certa forma, sabe? Mas eu não deixo de ajudar e jamais vou deixar de ajudar a minha cidade, sabe? Não precisa ser dentro da política, não precisa estar lá dentro da prefeitura. Todos nós temos a responsabilidade de ajudar a nossa cidade nas pequenas coisas, sabe? Às vezes de ter uma ideia diferente e procurar outras pessoas que possam ajudar. É isso que eu tenho na minha cabeça, sabe? Que nós não podemos cruzar o braço. Tem uma frase em frente do posto de saúde, lá em cima na Coapar, que eu coloquei um banquinho, que o meu sonho era colocar um banquinho para os idosos sentarem ali e ficar esperando com florzinha do lado. Eu sei que é coisa romântica, mas as pessoas precisam desse carinho, sabe? Precisam dos detalhes naquilo que é feito, sabe? Eu me lembro de uma senhora, Rodrigo, que um dia chegou para mim e ela chegou na clínica da mulher, ela falou assim: ai, Regina, parece que essa clínica é particular. Eu jamais esqueci dessa frase, porque essa era a intenção. Tinha uma árvore de Natal, o vidro a gente tinha medo das crianças bater, se machucar, colocamos tudo bichinho. Eu comprei um tecido na estrada que eu ia e voltar, um tecido para fazer o jaleco da doutora para atender as crianças com bichinho. Até minha filha falou: mãe, assim a criança não assusta, tal. Eu fui, sabe, na estrada, falei: eu vou comprar. Comprei e trouxe assim para fazer, sabe? Que era isso a minha intenção. Esse centro de saúde central, graças a Deus, antes de eu sair, eu tive a oportunidade de deixar o projeto pronto. Quando ele foi idealizado, eu espero que esteja sendo feito como nós idealizamos, junto com a arquiteta. Era ter um espaço, porque eu acho assim, a saúde é muito dura, é muito difícil quando você não está bem. Eu já passei por situações familiares que eu vi na pele o que é você precisar e às vezes você não conseguia uma UTI, você não conseguia aquele atendimento na hora, mas a gente sabe que o sistema tá inchado, tá difícil mesmo, né? Mas o que nós pensamos? Até colocamos um jardim de inverno.
Sabe aquela coisa de você estar esperando, você já está nervoso. Mas você olha, você vê uma plantinha verde, você vê um espaço aconchegante, você até se acalma, sabe? Então a gente sempre teve essa preocupação, sabe, Rodrigo, em fazer o melhor. Não sei se fiz, mas pelo menos fiz o que estava nas minhas possibilidades, sabe? Vamos falar de uma situação delicada. A usina Renuca, que é a maior empregadora do município, atualmente passa por uma crise. Está em recuperação judicial e tem um futuro incerto. O futuro de São Pedro depende do futuro da usina? Olha, boa parte do futuro de São Pedro depende, sim. A nossa usina, ela não só São Pedro do Ivaí, mas ela já foi referência no Paraná, no Brasil, e ela também, ela teve um papel fundamental na região toda. Eu me lembro que, se não me engano, eram 17 municípios que indiretamente eles dependiam e tinham pessoas que trabalhavam aqui em São Pedro. Eu acho que assim, é um momento muito delicado, já faz algum tempo que nós, né, todos nós aqui são pedrenses, estamos com essa ansiedade de ver, né, o que vai acontecer. Né? Mas enfim, eu fiquei sabendo que essa semana também teve alguns problemas que foram dispensados, alguns funcionários, né, da nossa usina aqui de São Pedro, e eu tentei demais, sabe, Rodrigo, mas eu não tinha condições para ter um parque industrial no começo. Essa é uma das coisas que você falou assim, um dos erros que talvez eu cometi, sabe, que eu poderia talvez ter deixado alguma coisa, mas a minha ideia era tanto de melhorar, de fazer a infraestrutura da cidade para daí trazer empresas para São Pedro, mas consegui deixar um terreno. Eu me lembro que eu falei para o atual prefeito, falei, nós conseguimos o mais difícil, meu vice-prefeito na época. Falei assim, nós conseguimos comprar o terreno. Falei, agora nós temos as máquinas. Eu nunca esqueço dessa fala. E ainda falei assim, e dia 2 de janeiro vai vir um dinheiro da repatriação, que a maioria dos municípios não conseguem fechar a conta. O nosso está fechado, ainda está sobrando dinheiro. Então esse dinheiro da repatriação, que na época, eu não sei se era 600 e poucos mil, falei, esse dinheiro dá para fazer o início, a infraestrutura do parque industrial. Agora você vai me falar assim, mas numa crise dessa, que empresa que quer vir para São Pedro? Gente, a gente não precisa pensar em empresa enorme. Vamos trazer empresa que dá 20 empregos, 5, 15, 30, o mínimo que seja. Mas eu acho que já vai dando, vai absorvendo. O meu medo, na época que eu deixei 3 projetos de lei pronto, que eu falei. Até peguei do prefeito de Astorga, que era meu amigo, que fez um trabalho bacana lá. Eu trouxe para cá, só para ser analisado, né? Até tenho os 3 aqui na minha casa guardado, sabe? Cópia deles está aqui comigo. Mas eu acho assim, sabe, Rodrigo, eu não sei muito o que te falar sobre isso, mas eu acho assim que a população de São Pedro, eu acho que as autoridades que representam o município, eu acho que nós temos que tomar uma posição também em defesa da usina, sabe? Tipo assim, você vai falar, mas como assim, né? Eu fico pensando, diz que existe um empreendedor da região que tem intenção de comprar a nossa usina, né? E a gente está torcendo para que dê certo, né? Para eles, porque são pessoas que já estão no ramo, que já têm um conhecimento, né? Todos nós dependemos disso. Eu acho que nós tínhamos que nos levantar e fazer alguma coisa, tipo aquela vez que nós fizemos aquela passeata pela paz de São Pedro, fazer alguma coisa nesse sentido, de abraçar essa usina, não deixar que isso aconteça. Essa empresa, o seu Jaime Longo começou isso como um sonho, sabe? Começaram com 40 agricultores, mas que sonharam com isso. O que nós, enquanto cidadãos, enquanto autoridades de São Pedro, podemos fazer para ajudar, para mostrar a importância que ela tem para a cidade e para as demais regiões? É isso que eu gostaria de pedir para vocês. Ao contrário dos últimos anos, esse ano não vai ter festa. Você acha que é um aniversário mais triste para a cidade ou apenas um reflexo da crise nacional? Coisa para vocês. Quando eu saí, em 2016, se você procurar cópia do meu discurso, eu falava justamente sobre a questão da crise. Eu entrei em 2009 e a crise já estava acontecendo. Em 2008, final de 2008, finalzinho já começava. Para vocês terem uma ideia, dia 30 de dezembro de 2009, que nós conseguimos recurso para aquela praça ali, para a reforma da praça. Mas conseguimos, o convênio, foi aquela loucura final de ano. Eu havia feito uma cirurgia, né? E o meu vice estava na prefeitura, até ele e o chefe de gabinete foram para Brasília, levaram os ofícios, me ligaram desanimado, não vai sair. Falei, pensa positivo, falei para os dois, pensa positivo, nós vamos conseguir. Mas eu não sabia que estava começando um martírio para mim, porque fazer aquela praça, terminar aquela praça, nós fazíamos medições, eu lembro que nós tínhamos 8, 9 medições e não vinha o dinheiro. E nós falamos, meu Deus, se foi feito o convênio, se está no OGU, Orçamento Geral da União, por que acontece isso? Eu cheguei na Caixa e falar com a gerente, falei, por que esse dinheiro já não fica na Caixa?
Se São Pedro vai ter direito a 100, fica o 100 ali. Fez a medição, puf, já vem. Mas era um sofrimento. Mas eu não tinha noção que a crise estava acontecendo. Então, muitas vezes aquela política, para não falar politicagem, eu vou dando recurso, sem ter aquele recurso, na verdade. E eu acho que foi isso que foi acontecendo com o Brasil. Foi acontecendo conosco aqui embaixo, sabe? Não tinha esse recurso. A gente contava com ele, fazia a nossa parte e não vinha esse dinheiro. Eu vou falar uma coisa para vocês, que teve meses de eu ficar pro meu marido e falar assim, eu não vou pegar o meu salário. Eu vou pegar meu salário, eu vou ajudar a pessoa que está trabalhando a pagar os funcionários, porque senão para a praça. Não foi 1 nem 2 meses que eu cheguei e falei para ele, esse mês, porque eu tinha que dar uma satisfação. O dinheiro era meu, mas a gente tem um casamento que tudo a gente divide, sabe? As preocupações e tudo. Eu falei, olha, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou ajudar. Não, faz isso, sabe? E tem pessoas que nem a pessoa que construiu sabe que eu fiz isso, muitas vezes. Olha, eu confesso para você que eu estava falando de crise, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Crise é uma coisa, para mim, é uma coisa muito relativa. A crise sempre teve, sempre vai ter, em menor ou maior proporção. Mas eu acho assim, eu não estou aqui para julgar ninguém, sabe? Mas eu acho assim, se você tiver um planejamento, eu sempre bati muito em cima disso, planejamento, compromisso e respeito. Você planeja uma coisa, lógico que a coisa não anda totalmente como você quer. Você às vezes tem que reavaliar, tem que mudar alguma coisa. Quando eu tinha que mudar, eu ia para a rádio e falava com o povo, olha, eu vou ter que mudar isso, porque está assim, está assado. Levava bastante bordoada, mas eu enfrentava aquilo ali. E eu vou ser sincero para você, na época que eu saí do município, os municípios em volta estavam com crise enorme, não fechava conta. Agora eu te pergunto, o que São Pedro era melhor? Que nós tínhamos dinheiro, pagamos todas as contas, acertamos tudo e ainda deixamos dinheiro em caixa. O que nós tínhamos de melhor? Não tínhamos nada, nós só tínhamos o quê? Respeito, gente. Respeito com dinheiro que não é nosso, sabe? Eu acho assim, aquilo ali não é meu, é do povo. Sabe? Então, quando você se propõe a ser um prefeito, você tem que esquecer o negócio de crise. Crise sempre vai ter. Na minha vida, na sua vida, todos nós passamos por crise. Agora vai me falar, mas a falta de dinheiro, tudo bem. Nós temos que, sabe o quê? Fechar a torneira em algumas coisas, sim. Mas eu acho que são coisas, eu vejo assim que tem coisas essenciais que não estão acontecendo. Eu não devia falar isso porque hoje é dia de festa, né? Mas São Pedro está triste. Eu ontem falava isso na minha casa. Ontem minha casa estava triste. Eu andava aqui e falava, meu Deus, eu acho assim, não é a questão de um show que vai mudar a alegria ou a tristeza da cidade, mas eu acho que é questão do clima da cidade. A cidade está triste não pela falta do show, por muitas coisas a cidade está triste, mas eu acho que eu tenho a obrigação de falar para as pessoas, vamos olhar para as suas cidades com amor. Eu me propus a ser um vereador, uma vereadora, e eu tenho que ver o que está certo, o que está errado, eu tenho que falar. Eu tenho que tentar melhorar, eu não posso ficar acuado. Eu moro aqui nessa cidade, eu tenho que lutar por ela. O que está errado nessa cidade? O que está certo? Eu tenho que apoiar, eu tenho que aplaudir, eu tenho que torcer. Porque é difícil também uma pessoa estar administrando e as pessoas só batendo. Quando eu tinha uma inauguração, 2, 3 dias antes me aprontavam. Eu não tinha aquela felicidade, aquela alegria. Muitas vezes eu ia para a inauguração chorando. Aquela inauguração das casinhas, eu chorei na frente das pessoas. Porque eu sei o que eu passei para chegar até ali. Para vocês terem uma ideia, o nosso bosque, acho que foi 1 ou 2 dias antes da inauguração do bosque, queimaram os bancos de madeira. Uns bancos que o seu Silvério Seco tinha feito na rodoviária. Eu falei, então eu acho que falta amor nas pessoas. Fica um tentando derrubar o outro, mesmo ali dentro. Fica um vereador tentando derrubar um secretário. Gente, ajuda. Eu acho que isso que falta. Desculpa estar falando tudo isso para você, sabe? Eu não sei nem, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para a política de verdade. Se você vai lá na prefeitura, você olha a galeria de fotos. Tem poucas pessoas ali naquela parede. Então quem está ali naquela parede, ela tem que honrar. Ela tem que olhar para lá e falar, nossa, eu consegui chegar aqui, eu tenho que honrar as pessoas, sabe? E eu falo assim, de cada cidade, sabe? São poucas pessoas que chegam a ser prefeito. Eu falo isso para você, eu tive a honra, eu agradeço muito a Deus, primeiramente, e as pessoas que confiaram em mim. Vocês não pensam que eu não tinha medo. Quando eu entrei, que eu tive noção, eu não consegui dormir. O primeiro dia eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Sabe, assim, medo, porque era tanto problema, era tanta coisa que eu falava assim, eu não vou dar conta. Mas quando eu tive a oportunidade de conhecer um prefeito que ele falava, Regina, põe a mão no arado e não olha para trás. Isso é bíblico. Põe a mão no arado
arado e não olha para trás. Então é por aí. A crise passa. É aquilo que eu falei, tem crise, tem problema? Põe a mão no arado e não olha para trás. Trabalhe. Trabalhe com respeito, com responsabilidade, que a coisa acontece, Rodrigo. Eu tenho certeza que a coisa acontece. E não pensem vocês que tem salvador da pátria, não. Não existe. Nem Regina, nem Pedro, nem Paulo. Ninguém é salvador da pátria, sabe? Que agora nós estamos na fase que os outros acham que um é o salvador da pátria. Não existe isso, sabe? Todo mundo tem suas limitações, sabe? O que existe, gente, é a verdade. Quando existe verdade, vocês podem ter certeza que a coisa dá certo. Para finalizar, eu queria que você me desse sua visão de como você enxerga o futuro de São Pedro. Eu continuo sonhadora, sabe, Rodrigo? Eu imagino São Pedro, como eu sempre falei, pessoal, aqui não precisa crescer. Aqui precisa desenvolver. Quando eu comecei, eu pensava assim, melhoramos a infraestrutura, temos que ter uma saúde boa, excelente, como as pequenas cidades da Itália, que a gente lê, que você vê. Eu vi vários Globo Repórter que você via, a cidade pequenininha, mas com qualidade de vida. É segurança, é uma saúde boa, é uma educação boa, sabe? É a cidade bonita, bem cuidada, sabe? Mas tem que ter, assim, aquele compromisso de todo mundo. Mas eu imagino assim, São Pedro bem cuidado. Eu imagino lá em cima, aquela mata, lá que vai sair no residencial novo lá. Eu imagino em volta como eu acho que eu até comentei com você, eu imagino um asfalto feito, eu imagino futuramente, não um parque do Ingá, mas um parque de caminhada para as pessoas. Eu imagino os quiosques de suco, outro de lanche, e as pessoas ali andando, caminhando de bicicleta no fim da tarde, sabe? Eu imagino aquela televisão que tinha na praça, eu imagino que não precise mais dela, mas que as pessoas saiam das suas casas, deixam suas televisões e vão para a praça, e vão lá para cima, eu imagino isso, e vão lá para a rodoviária, sabe? Mas para isso, nós temos que tirar esse sentimento, gente, de tristeza. Você me trouxe uma coisa chamada esperança, sabe? Eu acho que porque você é jovem, porque você está no início de uma carreira, tem uma formação, tem seus sonhos, mas você me trouxe assim, eu estava tão triste ontem, sabe? Porque eu estava assim com aquele clima, e hoje eu falo assim, a gente não pode se entristecer, porque a gente não pode deixar isso para vocês que são mais jovens. Eu acho que nós temos obrigação, gente, de fazer mais. E São Pedro do Ivaí, essa cidade é maravilhosa, ela é linda. Não vamos deixar esse sentimento de tristeza, essa coisa de a usina nossa não está bem. Não está bem, mas vamos se unir, vamos fazer alguma coisa, vamos perguntar o que nós podemos fazer para ajudar. Eu acho que tem que ser por aí. Se eu não sei o que fazer, vamos procurar. Queria dizer uma coisa para você, sabe, Rodrigo? Eu sei que você é jornalista, você não é político, mas continua levando coisas boas através do seu trabalho, que o povo está carente disso, de verdade. Sucesso, viu? Regina, mais uma vez, obrigado pela sua disponibilidade, por me receber aqui na sua casa, e deixo uma mensagem de parabéns para São Pedro pelos 64 anos. Olha, eu queria desejar, assim, do fundo do meu coração, sabe, a cada família. Esses dias atrás foi o dia do servidor público, dia 28, sabe? Eu queria deixar, assim, meu abraço a todos os funcionários públicos que me ajudaram muito na minha missão de prefeita, né? Quando eu fui prefeita, eles foram assim, meus braços direito, esquerdo, minhas pernas, meu cérebro, foram um pedacinho de mim, e são ainda. Eu agradeço muito a Deus por eles. E eu queria agradecer e pedir a vocês, sabe, São Pedrense, vamos festejar hoje, não importa, cada um na sua casa, vamos fazer uma oração por São Pedro, pelo Brasil, enfim. Hoje eu só queria desejar, assim, muita paz para as famílias, muita saúde, sabe? Que Deus abençoasse cada um de vocês, e vamos festejar, gente, 64 anos de São Pedro do Ivaí, essa cidade que vai desenvolver, que vai se tornar próspera. Vocês podem ter certeza disso. As coisas passam, nós estamos passando um momento no Brasil, um momento na cidade, mas vai passar. Dá um abraço a todos, muito obrigada. Eu fico por aqui, boa tarde.